Amém, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero parabenizar você que tirou um sabadão à tarde para estar aqui. Você está aqui porque você ama o seu casamento, porque você ama a sua família. Você está aqui, você estando aqui, você prova o quanto você valoriza o seu casamento. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, amém? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Bem, como o pastor falou, eu sou o pastor Gel, sou casado com uma mineira, glória a Deus, há 18 anos. Casei, tinha 17 anos, irmãos. Tiveram que assinar para casar. E há 18 anos estamos casados. E o casamento veio assim para complementar a minha vida. Eu falei outro dia no aniversário da Ju que antes do casamento eu era só um doidinho, sem expectativa de vida. O casamento veio e completou a minha vida. Eu era um jovem aventureiro, sem perspectiva de vida, sem esperança. Veio o casamento, Deus me deu essa mineira lá de Sete Lagoas e disse: eu vou mudar a tua história. E aqui estou eu. Temos 2 filhos, o Guilherme e a Isabela, e eu louvo a Deus pela minha família. Bem, vamos ao que interessa, vamos à Bíblia, a palavra de Deus. Eu tenho um tema para hoje, o tema é família pastoreada, pais felizes, filhos saudáveis e lar sarado. Eu acho que você nunca viu um tema tão longo, né? Se quiser anotar, é família pastoreada, pais felizes, filhos saudáveis e lar sarado. A gente vai discorrer, a nossa reflexão vai ser a partir do Salmo 128. Você já deve ter visto aqui inúmeras mensagens, inúmeros sermões nesse texto aqui. Salmo 128, curtinho, apenas 6 versículos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Será que eu desliguei aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Estou há 3 meses como pastor ali na Missão Vitória. Como o pastor Daniel falou, acabamos de vir de um encontro de mulheres lá do ministério e foi maravilhoso. Encontraram, queridos? Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Amém? Curve a cabeça, por favor. Pai, já recebemos oração, fomos ministrados aqui, mas eu oro mais uma vez. Venha arar a terra para receber a boa semente, que é a tua palavra. Que a tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações. Sabemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Para alguns casais que aqui estão, isso apenas está sendo uma prevenção, um preventivo, uma manutenção. Para outros talvez seja uma última oportunidade que eles estão tendo para restaurar. Então fala ao nosso coração nessa tarde, no nome precioso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, A família. Oi. O que está acontecendo aqui? Som. Oi. Oi. Ah, tá. Glória a Deus. Acostumado com o microfone de bambu, aí pega o digital e fica dando uma nota.
A família, infelizmente, ela já entrou em estado de extinção. O que a gente está vendo nos últimos dias, não é de hoje na verdade, mas nos últimos dias tem se intensificado a coisa, não é? O ataque às famílias. Não é de hoje, não é novidade para nenhum de nós que as famílias são atacadas, que o diabo, Satanás luta contra as famílias. Mas nesses últimos dias, por ele saber que os dias estão sendo abreviados e que resta pouco tempo para ele, quanto mais destruição ele causar, melhor para ele, mais resultado ele apresenta. E a família é um dos principais alvos de Satanás. Infelizmente, a família está entrando em extinção. Não só por causa da pressão dos que querem destruir a família, isso é fato, mas também por falta de viver na prática as verdades bíblicas sobre a família. Nós precisamos parar de só acusar as ideologias que são contra a família. É verdade, existem ideologias que perseguem, que maquinam contra a família, que maculam a família, mas nós temos de parar de achar que só ideologias destroem as famílias. Na verdade, a igreja, enquanto família, ela precisa ter postura e aplicar valores e princípios da palavra de Deus na família. A gente fica só usando desculpa de ideologia de gênero, ideologia disso, de esquerda, disso, daquilo outro, e esquece que a principal coisa para se combater é a palavra de Deus. É o melhor antídoto, é a palavra de Deus. É verdade que querem destruir, que essas ideologias querem acabar com a família, sim, mas se tivermos uma família pastoreada, se tivermos uma família que tem um sacerdote dentro de casa e que a base dessa família é a palavra de Deus, nada pode abalar essa família. Amém. Nós precisamos urgente entender o significado da família. Eu sei que nós aqui, a maioria já são líderes, trabalhamos, estamos envolvidos no ministério, a grande parte que liderança. E talvez você já está até exausto de saber, mas a família, ela é a base da sociedade. A família, ela é a célula-mãe da sociedade. Os verdadeiros discipuladores são os pais. Por isso que não podemos terceirizar o discipulado. Os verdadeiros discipuladores são os pais. A família é o bem maior que temos aqui na terra. Famílias desestruturadas é uma sociedade corrompida. A família é o termômetro da sociedade. A sociedade é a somatória das famílias. Olhe para a sociedade e veja como estão as famílias. Olhe para as famílias e veja como está a sociedade. Porque o dia que a família acabar, a sociedade acabará. Não o dia que a sociedade acabar, então a família acabará. Não. A sociedade existe por causa da família. Assim como a igreja, ela existe por causa da família. A igreja, ela é constituída de famílias. Famílias saradas, famílias curadas, famílias libertas. Uma igreja estruturada é uma igreja família. Uma igreja que só vive de evento, de oba-oba, não é uma igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja que investe em famílias, em eventos como esse. Todos os eventos têm suas importâncias, mas um evento como esse é de grande importância na igreja. Isso mostra a saúde da igreja. Agora, o primeiro versículo que nós lemos aqui: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A parte A do primeiro versículo: aquele que teme ao Senhor.
É um sermão expositivo, a gente vai discorrer os 6 versículos. A parte A do primeiro versículo diz: aquele que teme ao Senhor. Agora preste atenção. Quem estabelece o temor no lar é o homem. Guarde isso, homens, sacerdotes de Deus. Quem estabelece o temor no lar é o homem. É responsabilidade do homem e não da mulher. Onde há temor, há paz. Onde há temor, existe adoração. Onde há temor, existe respeito. Onde há temor, existe honra. Onde há temor, existe limites. Onde há temor, existe submissão. Onde há temor, também existe harmonia. Onde há temor, os papéis e funções, ou melhor dizendo, onde não há temor, os papéis e funções ficam bagunçados. Porque o temor do Senhor coloca cada um no seu devido lugar. Agora, a parte B do versículo 1: e anda nos seus caminhos. Primeiro, o homem, ele tem que andar nos caminhos do Senhor. Primeiro ele anda. Depois ele mostra para a família o caminho. Depois ele aponta o caminho para a família. Terceiro, depois ele explica para a família sobre o caminho. Quarto, depois ele leva a família para o caminho. Quinto, ele conduz a família no caminho. Ele já está no caminho, por isso que ele conduz a família. Sexto, ele mantém a família no caminho. Agora, é função do homem, guarde isso, homens, é função do homem ser sacerdote, profeta e rei do lar. Olha que responsabilidade nossa. Olha, homens que são aqui de plantão, olha o tamanho da nossa responsabilidade. É função do homem ser sacerdote, ser profeta e ser rei no lar. Por quê? Como sacerdote, ele apresenta a família diante de Deus. Lembra dos tempos bíblicos da antiga aliança? Que o sacerdote, ele tinha a função de levar a petição, a súplica, o clamor da nação até Deus. É o sacerdote do lar, é o homem que tem essa função de sacerdote, é o homem que chega diante de Deus e coloca as causas da família diante do Senhor. É o homem como sacerdote do lar que levanta de madrugada e que sai ungindo a casa, o quarto dos filhos, a cabeceira da cama do casal. É o homem como sacerdote que, quando ele percebe que há uma ação do maligno querendo atacar a família, é o homem cheio de Deus, do Espírito Santo, que se levanta na autoridade de Deus, pega o óleo, sai ungindo e marchando dentro de casa e dizendo: aqui não, Satanás. O homem que é o sacerdote, o homem, ele tem essa função. O homem também, ele é um profeta, ele é a voz de Deus na família. O homem dentro de casa, na qualidade de profeta, ele tem que falar e a família tem que ver Deus na vida dele. Não, papai está falando, eu acredito, papai é homem de Deus. Não, papai está falando, meu esposo está falando, eu acredito, porque eu sei que Deus fala com ele, eu sei, eu reconheço que ele é profeta aqui dentro de casa. Mas para isso o cara não pode espancar a mulher, né? Como que a mulher vai acreditar que o cara é profeta se ele espanca ela? O homem também, ele é um rei. Ele governa e administra a casa. Agora guarde isso. Nenhum homem conseguirá cumprir esses papéis sem primeiro ter o temor do Senhor. Irmãos, é muito difícil para a gente. Eu não estou aqui pagando de bonzinho. É muito difícil para a gente, como sacerdote, como profeta e rei, a gente desenvolver tudo isso sem o temor do Senhor, sem a ajuda, sem o auxílio do Espírito Santo, o que nos
coisa ao mesmo tempo é estarmos cheios do Espírito Santo. Sem o Espírito de Deus, a gente não consegue desenvolver o nosso papel. Agora, vamos para o versículo 2. O versículo 2 diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Olha a parte A do versículo 2: do trabalho das tuas mãos comerás. Interessante que a primeira coisa que Deus deu para o homem no Éden foi o trabalho braçal e mental. Não foi sexo ou lazer. A primeira coisa que Deus deu para o homem no Éden foi trabalho. Mulher, sexo, lazer veio depois. A primeira coisa que o trabalho traz para o lar é dignidade e não dinheiro. Terceiro, existem homens que encheram o lar de dinheiro, mas não tiveram nenhuma dignidade. Ou, por outro lado, até tiraram a dignidade da família. Quarto, através da dignidade se ganha o sustento. Através da dignidade você traz o sustento para dentro de casa. Agora, por outro lado, contrapartida, há homens que na corrida desesperada pelo dinheiro e bens, já acabou com a dignidade da família há muito tempo. A vida financeira de uma família sempre envolve três coisas. Guarde isso, ainda que baseado no versículo 2. Três coisas que a vida financeira de uma família envolve. Primeiro, trabalho, a partir do homem. Porque ninguém investe em preguiçoso, nem Deus investe. B, porque a primeira coisa que Deus deu para o homem no Éden foi o trabalho, e não outra coisa. 2 Tessalonicenses 3, 10 e 11 diz: porque quando eu, ainda convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Podia estender e dizer: também não negocie, também não viaje, não tem moral para falar, não tem respeito, não coma, não tem dignidade. Agora, o que mata a gente, queridos, não é trabalho. Trabalho nunca matou ninguém. O que mata o homem é o pecado. O pecado nos faz definhar. A gente vai pecando, pecando. É como um cartão, vai passando, passando. Um dia a fatura chega e a conta vem alta. Outra coisa, a boa administração, a transparência. Não gaste seu dinheiro com o que você não necessita. Nunca pague dívida com dívida. Invista certo, pagando suas dívidas com o seu trabalho. Outra coisa, não coma a semente, senão você não terá o que plantar mais tarde. Não queira ter para ser. Muita gente, na ânsia de ser aceito, em busca de aceitação, paga de bonitão, vive de ostentação, de aparência, só para ser aceito no convívio social. Seja você. Mesmo com as suas dificuldades, com as suas limitações, hoje nesse mundo de rede social, de tanta exposição, a vida de Instagram é perfeita, é maravilhosa. Mas no chão da vida, queridos, a vida é outra. No chão da vida, a história é diferente. Seja um filho de Deus, Ele dará o que você necessita. Não queira ter o que Deus ainda não te deu. Não queira ter o que Ele ainda não te deu. Ele te dá. É só questão de tempo. Se você é casado, administre a finança a dois. Se você é ruim de administração, deixa a esposa administrar o seu salário. Outra coisa que envolve
a vida financeira do casal, a fidelidade. Isso é muito importante. Seja fiel dizimista. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Sempre divida o que é de Deus e o que é seu. O que é de César é de César. O que é de Deus é de Deus. O que é de César? Água, luz, telefone, condomínio, colégio, prestação. Isso é de César. O que é de Deus? Dízimos e ofertas. Ah, pastor, eu estou querendo ajudar uma família carente, necessitada. Eu posso reverter o meu dízimo em cesta básica? Não. É muito fácil ajudar os outros com o que é dos outros. O dízimo não é seu. O dízimo é do Senhor. Nunca retenha o que Deus te mandou entregar. Seja muito feliz e grato com o que você tem. A gente tem esse hábito de ficar desejando as coisas e esquece de agradecer o que já conquistamos. Olha para trás e veja o quanto você já avançou na caminhada, meu irmão. Quem era você no começo do seu casamento? Como era? Quem éramos nós no começo do casamento? Um fogãozinho de 4 bocas que passa. Você tinha que orar e jejuar para ele acender. Você casou, só tinha uma cama e uma geladeira caindo na porta de doação. Olha para trás e veja o quanto você já avançou, o quanto Deus já te prosperou, o quanto Deus já te abençoou. Você pode dar um glória a Deus e ser grato a Deus por isso? Aleluia! Não se esqueça, quem não sabe agradecer não é digno de receber. Versículo 3. Antes de entrar no versículo 3, só fechando a parte B do versículo 2. Feliz será e tudo te irá bem. É função do homem gerar felicidade no lar. É o homem que faz as coisas irem bem no lar, porque o homem traz estabilidade para a família. E uma casa sem estabilidade geralmente é uma casa que vive em conflito. Olha o versículo 3. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Olha como começa esse versículo. Olha a parte A desse versículo. Tua esposa, no interior de tua casa. Amados, a casa é da mulher e não do homem. A casa sem homem é uma casa sem referencial. Porém, casa sem mulher é sem vida. Observe quando sua esposa viaja, você fica só em casa. Que trem, mas sem graça. Ela traz a vida. Às vezes você quer dar palpite demais dentro da sua casa, mas não se esqueça, a casa é da mulher. Ela que organiza, ela que traz vida para a casa. Porém, uma casa sem homem é uma casa sem referência. Porém, essa casa sem a mulher, olha, quando a mulher está bem dentro de casa, como a família vai bem, como o ambiente fica alegre. Quando a mulher está naqueles dias que só Jesus, como ela estressa todo mundo, ela está estressada e consegue estressar toda a casa, porque ela não está bem. É porque a mulher traz a alegria para dentro de casa. Aqui Deus está ensinando sobre qualidade de tempo e não de quantidade de tempo. Porque existem algumas mulheres que até tentam, mas não conseguem. Algumas mulheres dizem que precisam se realizar profissionalmente. Irmãs, vocês são mulheres de Deus, guarde isso, coloque amor nas minhas palavras, em nome de Jesus. Você é uma mulher de Deus, guarde isso. A gente que é pastor, está cansado de atender irmãs em gabinete, por telefone também. Algumas mulheres dizem que precisam se realizar profissionalmente para ser feliz. Não existe nenhum problema nisso. Você pode ser uma baita de uma executiva, você pode ser uma mulher bem sucedida, se realizar profissionalmente. Porém, precisamos ter lembrança de algumas coisas.
nenhum sucesso vale o fracasso da família. Você pode de repente ser uma gerente comercial PJ num grande banco. Eu já fui gerente comercial PJ, eu já vim de banco, eu trabalhei no Banco Inter, cheguei a ser gerente comercial PJ no Banco Inter. Eu conheci várias mulheres. Mulheres bem de vida, resolvidas. Mulheres que tiravam de salário por mês 40, 50 mil, entre comissão e benefícios. Realizadíssimas profissionalmente. Um dia eu peguei uma no meu Instagram olhando meus filhos. Ela disse: eu fico babando na sua família. Eu disse: por quê? Ela disse: eu tenho tanta vontade de construir uma família. Eu disse: o que te pede se você é casado? Por que você não tem filhos? Ela disse: porque eu tenho que aproveitar o auge da minha carreira para garantir o meu futuro. Se eu engravidar agora, e quando passar a minha estabilidade, o banco me manda embora. Você vai no mercado, no mundo corporativo, está assim de mulheres. Ricas, lindas, maravilhosas, mas infelizes. Há uma preocupação enorme de garantir o futuro, de cuidar do pé de meia, mas são infelizes. Deixa eu te falar uma coisa, minha irmã. Você pode ser uma mulher bem-sucedida na profissão que você escolheu, mas nenhum sucesso na sua vida profissional vai superar o fracasso dentro de casa. Quem não se realiza primeiro dentro de casa, nunca será 100% realizado em nada que fizer fora de casa. Primeiro se realize como mulher, se realize como esposa, se realize como mãe, para que depois lá na frente, quando você tiver já avançada de idade, está bem resolvida financeiramente, mas é uma mulher frustrada porque não construiu uma família, porque não se dedicou, porque não acompanhou o crescimento dos filhos, porque não teve tempo de acompanhar a educação dos filhos, terceirizou a educação em nome de um sucesso profissional. Busque equilíbrio nisso. O tamanho do prejuízo no lar, ou do lar, em alguns casos, não vale o tamanho da conquista e realização. São danos irreparáveis. Não estou dizendo que a mulher não pode trabalhar, não é isso, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que nem o sucesso na sua vida profissional, irmãs, vai compensar um fracasso de você ter errado e fracassado como mãe e esposa. Amém? Está difícil ouvir um glória a Deus, né? Olha o que o versículo diz, a parte B do versículo. Será como a videira frutífera. Vinho é símbolo de alegria. Somente a mulher consegue gerar alegria no lar, porque o brilho do lar está inteiramente ligado à mulher. Por isso uma casa sem mulher não tem brilho e nem vida. Agora, olha o que diz: teus filhos, como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. A oliveira produz o que, irmãos? A azeitona. E a azeitona, ela produz o que? O azeite. Vejamos algumas funções do azeite. Isso tem tudo a ver com família, tá? Alimento, misturado com a farinha para produzir pães e bolos. Segundo, o que mais a oliveira produz? A azeitona. O azeite produz, ele é combustível. Nos tempos bíblicos era indispensável isso aqui, porque ela mantém as lâmpadas acesas. Terceiro, o dízimo era levado ao altar através do azeite. Expressava a fidelidade. O cara às vezes não tinha dinheiro, mas ia com um balde de azeite. Está aqui o meu dízimo. Eu já pastoreei inúmeras igrejas, e pastoreei algumas igrejas no Nordeste, no sertão, na roça. Fiz muito culto debaixo de pé de caju, na roça. E na hora de dízimos e oferta, o pessoal levava galinha caipira amarrada com palha pelo pé, dizendo: pastor, está aqui meu dízimo. Trazia o leitão, o porco, trazia uma bacia de ovos de galinha caipira: pastor, está aqui meu dízimo.
E a luta para converter isso em dinheiro e levar para o caixa da igreja. O azeite era uma expressão de fidelidade. Isso é comum ainda na roça. A pessoa ela não dá o dízimo só da aposentadoria, ela dá o dízimo de tudo que ela produz no quintal da casa dela. Isso é lindo, irmãos, essa fidelidade. Eu falando isso aqui, eu lembro de um caso, uma roça lá no interior do Ceará, lá onde o vento faz a curva, chamado Palestina. Eu ia pregar nesse lugar, eu jovenzinho, 16, 17 anos, eu ia pregar nesse lugar, ia de ônibus até um determinado lugar, descia na BR, andava um pouco a pé, estrada de terra, depois nadava, atravessava um lago, levava uma roupa dentro da sacola amarrada aqui e presa nos dentes para nadar, chegava do outro lado, tirava a roupa molhada, vestia uma roupa seca, subia no paralama de um trator que o dono da fazenda vinha me buscar até chegar no alpendre da fazenda para fazer culto. Um lugar aí, gente, não tinha ninguém aqui. Quando começava o culto, o alpendre lotado, os melhores cultos da minha vida. Um dia eu cheguei lá, uma família grande disse assim: pastor, eu quero me batizar. Eu disse: mas como assim? É a primeira vez que vocês estão vindo aqui? Ela disse: não, pastor, há 2 anos nós estamos sendo discipulados pelo programa de rádio, na Rádio Iracema de Fortaleza. Tinha um discipulado no rádio. E há 2 anos nós estamos sendo discipulados. Uma família grande. E tem mais, pastor. Puxou uma lata assim, aquelas latas de gordura, sabe? De banha. Puxou uma lata assim, lotada de moedinha, de dinheiro trocado, e disse: aqui é o nosso dízimo acumulado há 2 anos. Fidelidade. O azeite é fidelidade. O azeite também era importante para a unção, por exemplo, como Davi e Saul. O azeite também servia como remédio para febre e feridas. Por isso que a família que anda na presença de Deus, ela não pode abrir mão desse azeite. Esse azeite é o Espírito Santo. Amém. Uma família sem azeite, uma família sem o Espírito Santo, é uma família doente, é uma família dada ao fracasso. O que mantém uma família em pé, ela está na presença de Deus e ser cheia do Espírito Santo. Então, meu irmão, quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento nessa tarde. Eu quero profetizar que a tua casa, a tua família será uma casa e uma família cheia do Espírito Santo. Não faltará azeite na tua casa. Agora, assim como a azeitona precisa passar por várias prensas para o azeite ficar cada vez mais purificado ou apurado, é na mesa que passamos os nossos filhos, nas prensas, para que eles fiquem cada vez mais apurados. Mesa é lugar de comunhão. É lá na mesa que eu, a minha esposa Ju, ela ama fazer a mesa posta, fez curso nessa área, ela ama. É na mesa posta, é sentado no café da manhã, ou da tarde, ou na janta. É na mesa que nós discipulamos nossos filhos. É na mesa que nós passamos os nossos filhos na prensa. É na mesa, é lá em casa. A gente não abre mão, é briga, solta o celular, desliga a TV, abre, solta o tablet. É na mesa que nós conversamos. É na mesa que nós discipulamos. É na mesa que a gente pergunta como foi o dia. É na mesa que a gente observa se ele está triste, se passou alguma situação que constrangeu ele na rua ou na escola. É na mesa que a gente olha no olho do filho e descobre se tem alguma coisa que precisa de ajuda. É na mesa que a gente discipula a casa, porque a mesa é lugar de comunhão, a mesa é lugar de troca de experiências, a mesa preserva a nossa história. Na mesa existe a formação de caráter, na mesa há o discipulado, na mesa há treinamento, aconselhamento, ouvimos uns aos outros, somos família, nos alegramos, desabafamos, elogiamos, confrontamos, nos relacionamos. É tempo precioso, é na mesa.
As melhores gargalhadas a gente solta na mesa, lá em casa. Meus filhos ficam fazendo gracinha, falando das minhas manotas que eu dou, contando piada, contando caso. É o melhor momento lá de casa, é o momento da mesa. Porque é na mesa que a gente ganha o coração dos nossos filhos. Não é dando um celular de última geração que você ganha o coração do seu filho. É na mesa. Não é dando o presente mais caro do shopping que você vai discipular o seu filho. É na mesa. Até tomando um café com biscoito de polvilho, que se é o que tem na mesa, mas é na mesa, com biscoito de polvilho, que você escuta o coração do seu filho e discipula. Verso 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia, isso aqui é fantástico. Mais uma vez o Senhor está lembrando ao homem a importância do temor. Homens, isso é tão importante que mais uma vez aqui no versículo 4 o Senhor está lembrando a importância de temer ao Senhor. Ele está lembrando e reafirmando a sua função como sacerdote, como profeta e como rei do lar. Verso 5, estamos caminhando, penúltimo versículo. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Guarde isso. Prosperidade não é dinheiro ou quantidade de dinheiros. Prosperidade não é bens ou posse. A prosperidade de um lar está na harmonia entre os que convivem na mesma casa. Prosperidade é ausência de necessidade. Nesse mundo tão louco, tão cão que a gente vive, em que a aparência importa tanto, em que vivemos um mundo de ostentação, em que quem tem mais é mais valorizado, é mais aceito. Deixa eu te dizer uma coisa. A maior prosperidade que um homem, que um sacerdote pode trazer para uma família é a presença de Deus para dentro de um lar. Homens, vocês como sacerdote, o maior legado que você pode deixar para os seus filhos, você pode deixar bens, não tem nada de errado. Você pode deixar casas, bens materiais, que às vezes vai dar até briga. Mas o maior legado que você pode deixar é a presença de Deus dentro da sua casa. É o seu filho crescer e dizer: não, meu pai não fazia isso, eu conheço meu pai. É quando o seu filho for casar, ele lembrar: meu pai era um homem de caráter, ele nunca encostou a mão na minha mãe, ele nunca me bateu. É quando a sua filha for arrumar um rapaz para casar, ela dizer: Deus, me dá um homem igual ao meu pai. O maior legado que você pode deixar, o maior legado que você pode deixar dentro da sua casa, é você ser lembrado como um imitador de Jesus Cristo. Eu já vi pais dizer assim: como eu errei. Deixa eu te dizer uma coisa. Se eu tivesse tido as oportunidades que muitos estão tendo aqui no começo da minha caminhada, eu não teria errado tanto. Sabe por que eu errei muito? Porque eu não tive as instruções que vocês estão tendo. Valorize isso. Viu, pastor Daniel? Isso é muito importante isso aqui. Sabe por que eu errei muito no começo do meu casamento? Porque eu casei sem curso de noivo. Eu vim de uma igreja pentecostal que não preocupava com isso. Bastava orar em língua estranha, já estava bom. E como eu errei no começo do meu casamento. Como eu feri, como eu fui ferido. Como nós erramos. Porque não tivemos curso de noivo. A gente foi aprendendo com as pancadas. Valorize. Todas as vezes que você for convocado para alguma coisa, valorize estar servindo no ministério com família. Valorize isso. Porque todas as vezes que você está servindo aqui no ministério,
você está tendo a oportunidade de relembrar e reafirmar aquilo que você aprendeu. O Senhor te abençoe desde Sião. A prosperidade de um lar está na harmonia. Temer ao Senhor, andar no caminho, pelo trabalho de nossas mãos, a mulher no interior da casa, os filhos ao redor da mesa, isso sim é prosperidade. Que adianta ter caviar na mesa e os filhos nas drogas. Que adianta ter a comida mais requintada, você frequentar os melhores restaurantes de Belo Horizonte e o filho está na boca de fumo. A maior prosperidade é você sentar na mesa com a sua família, ainda que seja comendo biscoito de polvilho com requeijão, que por sinal é uma delícia. Essa é a maior prosperidade. Não adianta você frequentar os melhores lugares da cidade e a sua família está destruída. Eu fecho com o último versículo, o versículo 6. Vejas os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. O Senhor aqui está afirmando que se fizermos do jeito dele, os nossos netos e bisnetos experimentarão a paz. Aleluia. O meu avô partiu para o Senhor com 108 anos, pastor jubilado da Assembleia de Deus, implantador de igrejas no Nordeste, construtor de igreja, amputado as duas perninhas, um cotoquinho de veinho, um pedacinho de bola de carne numa rede se balançando, mas lúcido, com 108 anos ainda lúcido, com a Bíblia e a harpa cristã decorada na cabeça. E tudo que ele ensinou para a família, no final da vida dele, ele viveu esse último versículo do Salmo 128. E verás os filhos de teus filhos. O Senhor está afirmando aqui que se fizermos do jeito dele, não do nosso jeito. Pare com as suas pirraças. É do jeito dele, é o método dele e não o nosso. Se fizermos do jeito dele, os nossos netos e bisnetos experimentarão a paz que excede todo entendimento. Esse salmo apresenta 3 coisas que toda família busca: felicidade, o homem busca muito isso, realização pessoal; alegria, a mulher busca isso; e a paz, que é fruto dessa harmonia. A harmonia entre os 3 vem através do cumprimento dos papéis dentro do lar. Homem que teme ao Senhor, que anda no caminho, ele gera dignidade através do trabalho. Mulher do interior da casa, como videira frutífera, os seus filhos ao redor da mesa, como rebento de oliveira. Eu quero entregar para vocês algo muito lindo sobre família. Eu vou orar, mas eu quero dizer que verdades que vocês jamais poderão esquecer desse encontro. A primeira pessoa que o homem viu, quando abriu os olhos, foi Deus. Nem a mulher, nem sexo. A primeira coisa, quando Deus criou o homem, e ele fez lá no jardim do Éden, quando Deus pegou aquele monte de barro e fez o homem, a primeira coisa que ele fez, quando abriu os olhos, foi ver Deus. Aleluia. Eu pergunto para você nessa tarde, homem, você está vendo Deus? Ou você só está vendo TikTok, Netflix, visitando site pornô, que é uma das grandes lutas dos homens que a gente atende? A primeira pessoa que a mulher viu, quando ela abriu os olhos, foi o homem e não Deus. Lembre-se, nenhum sucesso vale o fracasso da família.